Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o passatempo. Ler uma introdução, né? Quase todo mundo já conhece a história do Sr. Ramachandra, né? Todo ano a gente conta a história do Sr. Ramachandra. Que Sita foi raptada e depois o Sr. Ramachandra foi atrás do demônio chamado Ravana. Hanuman, que está ali, sempre estava disposto a ajudar o Sr. Rama a resgatar Sita. Então hoje eu estava pensando assim que as encarnações de Krishna assim, faz nos apegar a ele, né? Porque Rama, Krishna, todas as encarnações de Krishna são Deus, né? É Deus, né? E ele podia, só com uma respiração dele, acabar com Ravana. Então ele engajou todo mundo para poder resgatar Sita e aumentar o amor dele, né? Então todas assim, a minha experiência pessoal, né? Todas as encarnações de Krishna, ele faz com que engaje os seus devotos para desenvolver amor por ele. Então são 4 tipos de pessoas que se aproximam de Krishna. São os curiosos, como um rapaz veio hoje ali, ele estava curioso, nunca tinha visto, ouvia música, entrou, né? Tem um aflito, acho que aqui todo mundo está de aflito, né? A gente está sempre sendo afligido por alguma miséria desse mundo, ou um novo governante que entra, ou uma nova tempestade que vem. Então a gente está sempre afligido. Então, naturalmente, quase a gente se aproxima de Krishna porque a gente está aflito, né? Ou está precisando melhorar a vida, uma doença, ou algo que está longe do relacionamento, né? É tão difícil o relacionamento da vida, né? É tão difícil não ter uma comunicação não violenta, né? Como diz o Rafael, a comunicação não violenta. Então a gente está sempre aflito. A outra pessoa que se aproxima de Krishna é aquele que busca dinheiro, riquezas. Então a pessoa está ali, porque Krishna é o dono de tudo, ele vai dar tudo que você precisa, mas para você ganhar o que você precisa de Krishna, você precisa se render. Você se aproxima de Krishna, mas se você não se render, a riqueza não vai vir. Aí você fala que Krishna diz no Bhagavad Gita, então lhe dou o que lhe falta e preserva o que você tem. Mas se você não se entregar a Krishna, como é que vai receber essa riqueza? Então quando o devoto se entrega, a riqueza vem, a aflição vai embora, a curiosidade vai embora. E por último é a pessoa sábia. A pessoa sábia que se aproxima de Krishna. Aquele que busca conhecer quem é Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, por que acontecem tantas circunstâncias. E aquele que está sempre inquirindo e está buscando conhecimento. Esse permanece mais tempo na consciência de Krishna. Mas todos nós podemos permanecer na consciência de Krishna. Por exemplo, eu estou aqui estudando até antes, tem outros anos que eu. Então a gente vem mais aflito mesmo, e a gente está aqui, né? Então o que faz você permanecer na consciência de Krishna? É prestar serviço aos devotos, buscar a associação dos devotos, sempre cantar junto, né? Vocês perceberam a potência de cantar, né? Todo mundo cantando, todo mundo dançando, todo mundo feliz. E as ansiedades vão embora, você sai de uma dimensão que você estava trazendo até você e você se entrega. Você se entrega ao cantar, então tudo acontece na sua vida. O problema nosso é que a gente deixa de cantar. A gente não pratica nossas voltas diárias, a gente não se associa com os devotos. Então, naturalmente, as misérias começam aqui, porque a gente fica frágil. Eu vou parar de falar, vou falar mais de Ramachandra aqui. Então, o Ramachandra, esse passatempo de Ramachandra é para a gente se apegar a ele.
a nossa aflição, né? Sita ficou tão aflita e se apegava a Ramachandra. Todos os devotos ficaram aflitos, né? Como no passatempo de Krishna, que está levantando a colina de Govardhana, ele levantava a colina de 22 quilômetros só com o dedo mindinho esquerdo, né? Como que pode, né? E de vez em quando ele dava uma sacudida assim, né? E os devotos estavam tudo embaixo. Ai meu Deus, Krishna nos proteja. Então o tempo todo a gente tem que pedir para Krishna nos proteger. Prabhupada tem um passatempo de Prabhupada que uma vez um devoto falou para ele: Prabhupada, o senhor cai? Aí Prabhupada falou: eu nunca caio. Eu não caio da minha plataforma espiritual. Aí outra vez o devoto viu Prabhupada na frente da deidade, orando para Krishna: ó Krishna, por favor, faça que eu nunca caia. Aí o devoto falou: mas Prabhupada, o senhor falou que o senhor nunca cai e agora o senhor está pedindo para Krishna para nunca cair. É por isso que eu nunca caio, porque eu sempre estou pedindo a Krishna para me proteger, às vezes proteger de mim mesmo, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, porque às vezes a gente precisa ser protegido de si mesmo, porque às vezes as situações, nossa mente são mais fortes que a nossa inteligência. Vamos pegar Ramachandra aqui, gato? Eu vou ler só um pouquinho aqui, depois a gente pode falar alguma coisa, só ler a introdução aqui. Depois podemos contar um passatempo rápido de Ramachandra. Os passatempos do Supremo Senhor Ramachandra. Esse 10º capítulo descreve como o Senhor Ramachandra apareceu. Está vendo? Esse material não tem sucesso. Então você começa, né, para meditar tudo, né? Por isso que quando você canta Hare Krishna, você faz um kirtana bem pesado, dá para esquecer os barulhos externos. Como o Senhor Ramachandra apareceu na dinastia de Maharaj Katwanga. Também as atividades do Senhor, contando como ele matou Ravana e retornou a Ayodhya, a capital do seu reino. O filho de Maharaj Katwanga foi Briga Bahu, cujo filho foi Raghu. O filho de Raghu foi Adya, o filho de Adya foi Dasharata, e o filho de Dasharata foi o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus. Quando em sua plena expansão quádrupla, como Senhor Ramachandra, Lakshmana, Bharata e Shatrugna, o Senhor desceu a esse mundo, grandes sábios como Valmiki, os quais conheciam de fato a verdade absoluta, descreveram em seus passatempos transcendentais. Srila Shukadeva Goswami narra esses passatempos resumidamente. O Senhor Ramachandra partiu com Vishwamitra e matou Rakshasas como Maricha. Esse Maricha era um demônio que ele tinha poder de se transformar em qualquer animal. Após quebrar o forte e rijo arco chamado Haradani, o Senhor casou-se com Mãe Sita. Depois a gente pode contar o passatempo do arco, que é um passatempo legal, como o Senhor Ramachandra casou com Sita. E acabou com o prestígio de Parashurama, em obediência à ordem de seu pai. Ele seguiu para a floresta acompanhado de Lakshmana e Sita. Lá cortou o nariz de Surpanaka e matou os associados de Ravana, encabeçados por Kara e Dushana. Ao raptar Sita Devi, o demônio Ravana começou a sofrer seus infortúnios. Quando Maricha assumiu a forma de um veado de ouro, o Senhor Ramachandra saiu no encalço do veado para satisfazer a Sita Devi, entregando-lhe aquele animal. Porém, nesse interim, Ravana aproveitou-se da ausência do Senhor e raptou-a. Após Sita Devi ser raptada, o Senhor Ramachandra, acompanhado de Lakshmana, buscou-a por toda a floresta. No decorrer dessa busca, eles encontraram-se com Jatayu. Jatayu era um pássaro muito grande. Então o Senhor matou o demônio Kabanda e o comandante Vali, e estabeleceu uma relação amistosa com Sugriva. Sugriva era um dos reis dos macacos. Após organizar uma força militar composta de macacos e seguir com eles para a beira-mar, o Senhor esperou a chegada de Samudra
porque lá eles tinham que fazer uma ponte para atravessar o oceano, para chegar até Lanka, onde Sita estava raptada. Então ele esperou Samudra, o oceano personificado. Quando, porém, viu que Samudra não vinha, o Senhor, o amo de Samudra, ficou irado. Então Samudra veio ao Senhor e com muita pressa rendeu-se a ele, desejando ajudá-lo de todas as maneiras. Então às vezes parece que Krishna tem que dar uma bronca na gente para a gente se render, né? Se Krishna é Deus, o oceano, a entidade do oceano não queria vir, aí ele diz, pô, se liga, senão pô, sou seu amo, eu que mando aqui. Então às vezes Krishna está precisando dar uma chamada na gente de vez em quando também, né? Para ver se a gente se rende. Então Samudra rendeu-se a ele, desejando ajudá-lo de todas as maneiras. Daí o Senhor tentou construir uma ponte sobre o oceano, e seguindo o conselho de Vishnu, ele atacou Lanka. Então aqui não está falando da história da ponte, só vou contar um pouquinho sobre a história da ponte. Então, como eles começaram, tinha que fazer uma ponte para atravessar o oceano, e Vishnu falou que se eles escrevessem nas pedras o nome do Senhor Rama, todas as pedras iriam flutuar, né? Então todo mundo começou a transportar pedras, até as formigas, os passarinhos. Hanuman trazia montanhas. Aí tem um passatempo que a formiguinha estava dando tudo, carregando uma pedra assim, mas ela estava fazendo todo o esforço possível. E Hanuman passava assim com uma montanha dando risada. Ah, sai da minha frente, eu sou Hanuman, não sei o quê. Mas Hanuman ele podia carregar 10 montanhas. Então, às vezes, nós podemos carregar 10 montanhas, enquanto a formiguinha estava dando toda a sua energia possível. Então, em nenhum momento a gente tem que ficar achando que eu sou melhor que o outro porque eu faço mais serviço. Talvez aquela pessoa está dando todo o serviço possível. Então, aí, eles começaram a escrever os nomes de Rama em todas as pedras. Aí as pedras começaram a flutuar e eles começaram a fazer a ponte. Diz que essa ponte está no fundo do oceano até hoje, né? Tem registro da NASA que a ponte está lá no fundo do oceano, e quando foi feita para atravessar para chegar a Lanka, né? Então, é um passatempo muito interessante. Daí o Senhor tentou construir uma ponte sobre o oceano, seguindo o conselho de Vishnu. Ele atacou Lanka, a capital de Ravana. Anteriormente, Hanuman, o servo eterno do Senhor, ateara fogo a Lanka. E agora, com a ajuda de Lakshmana, as forças do Senhor Ramachandra mataram todos os soldados rakshasas. O Senhor Ramachandra pessoalmente matou Ravana. Mandudari e outras esposas lamentaram Ravana. E de acordo com a ordem do Senhor Ramachandra, Vibhishana realizou as cerimônias fúnebres de todos os mortos da família. O Senhor Ramachandra deu então a Vibhishana o direito de governar Lanka e também concedeu-lhe vida longa. O Senhor libertou Sita Devi, tirando-a da floresta Ashoka, colocou-a no aeroplano de flores e levou-a até sua capital Ayodhya, onde foi recebido pelo seu irmão Bharata. Quando o Senhor Ramachandra entrou em Ayodhya, Bharata trouxe-lhe suas sandálias. Vibhishana e Sugriva seguravam um abano e um leque, Hanuman carregava uma sombrinha, Shatrughna carregava o arco e 2 aljavas do Senhor. E Sita Devi tinha consigo um cântaro contendo água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan carregava um escudo. Depois que o Senhor Ramachandra, acompanhado do Senhor Lakshmana e Sita Devi, encontrou-se com todos os seus parentes, o grande sábio Vashista instalou-o no trono real. No final, o capítulo descreve sucintamente como o Senhor Ramachandra governou Ayodhya. Eu vou contar aqui o passatempo quando a prachada é pro Sudama, que já está indo embora, hein? Pode deixar ele sem prachada. Ô, da prachada aí. Alguém tem que
trabalhar nessa vida, né? Lalita, vem cá, não tem alguma prachada para eles levar? Tá? Então, quando Cita David já se tornou uma mocinha, né? Então, naquela época, todos os pretendentes tinham que vir e fazer algo extraordinário para casar com a moça. E a história é que quem pudesse dobrar o arco do Senhor Shiva e colocar uma corda, colocar a corda do arco, conseguiria até onde Sita. Então vinha guerreiros de todos os lugares do mundo, né? Para tentar, imagina, casar com a deusa da fortuna, né? Sita dele. Mas antes disso eu queria contar o passatempo de Sita, e quando ela era criança. Então o arco de Shiva eu vou contar o passatempo agora. Presta atenção no que eu vou perguntar. O que aconteceu? Beleza? Vamos combinar assim? Tá bom? Vou perguntar o que aconteceu no passatempo. Vamos ver se você vai prestar atenção. Então, quando Sita Devi era bem pequena, ela estava brincando com uma bola e o arco ficava numa sala. Aquele arco precisava de 300 homens para carregar o arco, para vocês terem uma ideia da força que poderia ter para carregar esse arco. Esse arco ficava no salão do rei, né? Do pai de Sita. E ela estava brincando com uma bolinha, a bolinha foi lá e caiu para o outro lado do arco. E ela foi lá, com uma mão ela ergueu o arco, pegou a bolinha e colocou o arco de volta. Como se fosse uma vassourinha. Então Sita é a própria personalidade extraordinária, né? Ela mesma podia ter matado Ravana pela força que ela tinha. Então, como ela foi crescendo, depois o pai fez esse arranjo para que ela arrumasse um marido. Então veio guerreiros de todos os lugares do mundo, né, para tentar casar com ela. E os caras mais fortes não conseguiam nem erguer, nem mexer o arco do lugar. Não conseguiam nem mexer, imagina que precisava de 300 homens. Um homem comum não ia conseguir. Tinha uns que conseguiam mexer e não conseguiam. Até que chegou o Senhor Ramachandra. O Senhor Ramachandra chegou todo pomposo, né? Só pegou o arco assim, dobrou o arco, e quando ele foi esticar a corda, ele estourou o arco, de tanta força que ele tinha. Então mostra que a suprema personalidade de Deus, ele pode fazer qualquer coisa, e nós somos só seus servos. O nosso problema que estamos sofrendo nesse mundo é porque a gente não sabe a nossa posição, que nós somos servos de Deus. A gente acredita que uma força maligna pode fazer mal para a gente. É porque a gente não tem plena rendição ao Senhor. Porque a gente não entende que nós temos corpos temporários. Se a gente se render a Deus, não teremos problema nenhum. Agora eu vou contar outra historinha para encerrar. Como é o poder do nome Rama. Que quando a gente chega no movimento, a primeira coisa que as pessoas falam, canta Hare Krishna e seja feliz, né? Acho que a primeira coisa, ou dar uma crachadinha antes para não espantar a pessoa, que não pedir, e canta Hare Krishna e seja feliz. Então são esses 16 nomes, no qual está escrito o nome de Rama. Rama significa a fonte do prazer. Então quando você canta Rama, 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 você pode ficar o dia inteiro falando Rama, 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 Rama. No outro dia você vai estar triste? Quem vai estar triste no outro dia? Agora se você ficar Coca-Cola, não vai dar certo. Mas por isso que o nome é a fonte do prazer, não é material.
Eu sei que quanto mais você canta, mais purifica seu coração, mais energia você tem. Então uma vez tinha um caçador que ele era muito malvado. E ele matava todos os animais da floresta. E Narada Muni encontrou esse caçador. Narada Muni falou: você tem que parar com essas coisas, você fica matando os bichinhos, eles são almas espirituais, tem toda aquela pregação. Aí Narada Muni falou: você tem que cantar os nomes de Deus para se livrar de toda esse karma que você está acumulando, né? Toda vez que você mata um animal, você adquire todo esse karma e não vai fazer bem para a sua vida. Toda vez que você pega algo que não é seu, você está acumulando um karma terrível. Canta os nomes de Deus. Aí esse caçador ele falou: não, veja a vida que eu levo. Eu não tenho merecimento de cantar os nomes de Deus. Eu sou tão sujo, tão contaminado, que eu não mereço em nenhum momento cantar os nomes de Deus. Eu sou muito baixo, sou uma alma terrível. Aí Narada Muni pensou assim: tá bom, então você pode cantar o nome da deusa da morte, Mara. Então você só repete: Mara, 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 Mara. Ele começou a repetir. Só que Narada Muni era muito inteligente, que Mara, de trás para frente, Rama. Mara, 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 Mara. Mara, 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 Mara. Está falando Rama? Então ele ficou pronunciando e se purificou de trás para frente. Então o devoto ele está sempre usando a inteligência para salvar as almas condicionadas nesse mundo. Porque às vezes não, você atacar a pessoa, querer dar uma instrução, ou querer falar que a pessoa está errada, não vai adiantar. Porque o ego nosso é enraizado há milhares de vidas. Então a gente acha que sabe tudo, a gente acha que é o melhor dos melhores, porque é a ilusão desse mundo. Por isso que a gente está nesse mundo. E a gente, quando entender que nós somos servo do servo do servo, Chaitanya Mahaprabhu falou: eu sou servo do servo do servo. Então eu sou servo dos devotos. E a gente adquirindo essa posição, aí você evolui espiritualmente muito rápido. Então, para as pessoas em geral, né, jamais a gente tem que ficar querendo dar instruções, querendo mudar a pessoa. Não, dá pra achada, chama pro Kirtan, lê um livro, tenta agregar, canta Mara, 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 toma pra achada. Tem muitos artifícios para contornar o ego das pessoas. E o nosso também, né? Porque, como eu falei antes, a gente precisa se proteger, às vezes, de nós mesmos. Então, a gente precisa se associar com os devotos, cantar e entender que o controlador é o Krishna. Ele controla tudo. E tudo que acontece é para a gente poder se refugiar em Krishna. A Rainha Kunti, quem conhece a Rainha Kunti, ela era tão devota do Krishna que ela pedia que mandasse misérias, que mandasse problemas. Alguém aqui quer problema? Alguém quer? Então a gente não quer problema, porque a gente não sabe quem se refugiar. Então a Rainha Kunti, ela orava que viessem problemas, porque quando vem problemas, ela se refugiava em Krishna. E ela tinha um motivo a mais para se refugiar em Krishna. Então, quando a gente tem problemas, a gente se refugia na nossa inteligência. Aí não dá certo. A gente se refugia em Krishna, que tudo resolve, tudo fica mais claro, que está no controle de tudo. Então, problema que não falta, quem não tem problema todo dia, não é desse mundo. Então, todo dia tem problema e a gente tem que refugiar em Krishna, sempre celebrando Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Ramachandra aqui, já. Alguém
quer fazer alguma pergunta, comentário, pode falar. Tem um tempinho. Você levantou a mão? Ah, não, você foi arrumar o cabelo. Então é isso, sejam bem-vindos sempre. Com a associação de vocês a gente fica muito feliz, porque assim quanto mais pessoas cantando junto, mais gostoso. Quanto mais pessoas dançando, é mais prazeroso. E venham sempre. Se quiserem trazer preparações também, quando tem festival, Flor, estou pensando em Krishna. Estou atendendo na lojinha, tem que estar pensando em Krishna, que essa pessoa vai comprar e eu posso oferecer para Krishna e essa pessoa vai se purificar também e que ela possa ter oportunidade de se associar com os devotos. A prachada que a gente leva para as pessoas, às vezes a gente pode levar para os nossos familiares, vai purificar a existência deles. Então a gente quer ajudar a nossa família, se purifique, se torne um devoto mais avançado, se esforce, faça sacrifício. Não adianta a gente querer tentar convencer nossa família a mudar de vida. Quanto mais puro você for, você ajuda todo o planeta, não só a sua família. Então concentrar na nossa autorrealização para poder ajudar o mundo. O mundo está tão carente de boas almas espirituais que possam fazer a diferença nesse mundo. E cada um de nós já está fazendo a diferença. Porque a gente está buscando um caminho para querer evoluir espiritualmente. Hare Krishna, Shila Prabhupada, Krishna,